Espera aí. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Mas para tirar o elefante da sala, Bruna, eu perguntei, aliás, é bom para as pessoas saberem, eu perguntei antes da gente começar, é uma pergunta que eu faço geralmente para as pessoas, se tem algum assunto que a pessoa não queira tratar. Você falou que não, nunca. E eu queria perguntar para você sobre a questão que muita gente ainda não te viu falar sobre isso, sobre os tais dos áudios que do ano passado, de você sentando a lenha no Bolsonaro e nos 2022. E nos eleitores. E de repente, não só o Bolsonaro me sai no cercadinho, aquele pessoal que confunde ele com o Jesus Cristo e fica assim, Bolsonaro. E não é assim que você trata político. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César, entendeu? São coisas diferentes. Você não venera político, você não venera um ser humano. Se você está venerando o ser humano, você está achando que o homem é a medida para o homem. Só Deus é a medida para os homens. Quando você coloca um homem para ser a medida para os outros homens, meu amigo, você está do lado errado do ponto de vista moral. Você tá indo para a idolatria, entendeu? E a idolatria é o negócio mais anticristão, que não tem nada mais anticristão que a idolatria, tá? E o Bolsonaro tinha um público que, assim, às vezes por carência, por idiotice, por falta de reflexão, por emoção, era um público que acabava endossando um tipo de discurso que dava grana, porque muita gente queria ouvir isso, que era um discurso, não, o Bolsonaro tá perfeito, ele vai nos salvar e tudo que ele faz tá bom. Uhum. E esse discurso foi crescendo num nível que as críticas necessárias para que ele corrigisse rumos de umas caneladas equivocadas que ele deu nele próprio, entendeu? Essas críticas não chegavam mais nele. Ele foi sendo blindado. E ele foi tendo... ele não teve a chance de corrigir. Mas a questão é que naquele começo de ano, eu fiz uma crítica no meu grupo de WhatsApp dizendo Bolsonaro não tem nada que sair em cercadinho, falando besteira, coisa que ele não entende, porque ele mostra que ele é um imbecil, que não tem nenhuma cultura política, e aqueles apoiadores, eu chamei os apoiadores, acho que de idiotas, de alguma coisa, assim, força de expressão, entendeu, Paulo? Porque eu acho que o brasileiro é muito ignorante, entendeu? E aí eu falei assim, esse pessoal, em vez de eu falar idólatra, que eu fico idolatrando, eu falei, esse bando de idiotas do cercadinho, ficam achando que tudo que ele fala que é bonito, e sabe o que vai acontecer? O Brasil vai ficar infestado de propaganda russa. Esse foi meu ponto. E aí teve esse áudio. E eu acho que ele concordou num certo sentido, porque ele fez no meio do caminho uma reversão de curso, né? Ele começou com uma postura pró-Rússia, dúbia, né? Ele tinha estado com o Putin um pouco antes, e aí ele começou ali meio perdido, e no meio do caminho ele acertou a posição dele internacional. Eu me lembro de chegar a falar com ele, né, nesse momento, falar o seguinte, olha, eu nunca tinha visto republicanos e democratas alinhados em algum tema nos últimos anos. Esse foi o primeiro que eu tô vendo eles alinhados contra a Rússia. Então, eu não acho que o posicionamento tá bom, não. E eu acho que mas ele repetiu propaganda no comecinho da guerra, Paulo. E isso falta de assessoramento correto. Como é que você corrige isso? Com a crítica. Então, se aquele meu áudio, em vez de ter sido vazado para uns youtubers em começo de carreira... Quem vazou? Foi eu acho que eu sei quem foi, um sujeito que já não tá mais no grupo, e que vazou para um grupo pessoal dele, que tinha uma mulherada de vida fácil em Brasília, essa mulherada que trabalha em Brasília, e uma delas que vazou aí para aquele grupo dos Olhos Verdes, que é ligado àquela ala dos militares, que é a pior que existe, que é a ala mais traidora do Brasil, traidora da pátria, os caras que não honram a farda, que destruíram a reputação do exército e que tem aliança com o Centrão, que enfraqueceu o Bolsonaro. Esse pessoal que sabotava o Bolsonaro conseguiu fazer uma campanha difamatória de todas as pessoas que queriam corrigir rumos para evitar a derrota. Porque assim... quem tem gostado do Bolsonaro é a mulher dele, não sou eu, não é nem o público. A gente tem que entender quem é o melhor para o Brasil. Quem é o melhor para o Brasil? É óbvio que não é o Lula. Eu votei no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, é óbvio. Isso é um negócio óbvio. A questão é, alguns rumos têm que ser corrigidos o tempo todo. E chegou um momento que aquela loucura e aquela idolatria de um público que só queria ouvir que ele era um herói
só aguentava ouvir que tudo que ele fez era bom. Ele podia fazer a maior besteira. O pessoal ia fazendo, tanto que um canal chamado Alan dos Panos começou a crescer, porque começou a ficar engraçado. É um canal que tirava sarro desse fenômeno do público do Bolsonaro que acabava idolatrando ele, que foi um negócio ruim pro Bolsonaro, porque enfraqueceu ele. Você entendeu? Eu acho que foi ruim nos dois setores. Primeiro, acho até engraçado que tem um Alan dos Panos, porque o Alan dos Santos mesmo sentou o pau no Bolsonaro. Lógico. Foi altamente criticado. Eu canso de fazer crítica, é uma coisa que você se acostuma. Você fala assim, quando você quer falar a sua verdade, é bom, é tão libertador, que você não precisa mais se preocupar com quem você vai agradar e quem você não vai agradar. Sempre falo para as pessoas, o que eu falo? Eu falo o que eu penso. E aí, eu não preciso mais me preocupar. Mas toda vez que eu faço uma crítica ao Bolsonaro, tem gente que fala, eu vou parar de assinar. Olha, se você assina o meu conteúdo, porque você acha que eu sou cabo eleitoral do Bolsonaro, pelo amor de Deus, cancele a sua assinatura. Se você acha... Não, é verdade. Se você acha que eu defendo o Bolsonaro porque eu acho que ele é um cara legal, que ele é um candidato melhor para o Brasil, que ele tem a maior parte das ideias dele são muito parecidas com as minhas. Se você acha que que se ele é muito injustiçado, ele é o cara mais injustiçado do Brasil. Isso de fato. Então, eu sempre brinco com isso, eu falo assim, eu já falei isso pra ele, eu falei assim, eu não sou bolsonarista, não, eu não fico te defendendo, porque quem tem que ser bolsonarista é a Michelle, eu não sou bolsonarista, eu te defendo muito, porque você é muito sacaneado, injustamente. Mas, Paulo, quando eu tava na Jovem Pan, eu lidava ali com figuras como o Piperno, Amanda Klein, pessoas que falavam mal, assim, se o Bolsonaro escolhesse cinza em vez de azul, eles iam reclamar do cinza. Então é evidente que o tempo todo eu tava falando, não, vocês estão loucos. Então o pessoal achava que a minha função era ficar passando o rodinho. Por o Bolsonaro fizesse o que ele fizesse. Não, eu estava, assim, tentando ser justa ali. Né? Tanto que uma vez eu fiz um comentário, aí o pessoal gosta. Até a Carla Zambelli postou, fez um sucesso. Foi um comentário que eu fiz, que eu tenho convicção dele até hoje, que o fenômeno Bolsonaro foi tão incômodo para a esquerda no Brasil, porque ele mostra para o brasileiro médio, o fenômeno Bolsonaro, não a pessoa, o fenômeno. Que o brasileiro médio era burro e não entendia nada da política, ou seja, não entendia que o povo não queria o teatro das tesouras, que o povo queria autenticidade. E o Bolsonaro, ele tem inúmeros falhas, defeitos, como qualquer ser humano, mas a autenticidade dele foi graças a ela que ele venceu a eleição e foi graças a ela que ele teve popularidade. E essa autenticidade mostrou para a esquerda que ela não era tão inteligente assim, no sentido de ir manejando o consenso para sempre. O Bolsonaro furou isso. Quando eu fiz esse comentário, eu falei, todo mundo chama o Bolsonaro de burro, mas burros são eles que nem entendem como que o Bolsonaro desarranjou esse fenômeno, porque eu acredito nisso. Agora, o pessoal, em vez de olhar isso e olhar que eu tô ali falando, que ele não tem mesmo nada que sair no cercadinho, falando de coisa que ele não entende, para espalhar propaganda russa para um povo completamente imbecil, que tudo que ele fala acha que é lei, o pessoal não consegue ponderar as duas coisas, entendeu? E aí, uns oportunistas começaram a pegar esse áudio meu, que foi vazado, foi um áudio no grupo privado, e começaram a espalhar por aí. Sabe o que eu fiz, Paulo? Eu entrei ao vivo no YouTube, e falei, sim, o áudio é meu, sim, eu acho isso mesmo, e sim, eu acho que a maior fraqueza do Bolsonaro é, infelizmente, gostar de puxa-saco. Porque se ele cercar de pessoas críticas, ele tem mais chance de se dar bem politicamente, porque o puxa-saco te cega para os seus erros. E isso é um risco. E foi isso que aconteceu. Então eu sustentei a minha posição e aí eu perdi lá. Eu tinha 212 mil inscritos, eu fui para 199 e hoje eu tenho 211 mil de novo. Ou seja, o grosso do meu público ficou, porque eles sabem que eu sou, entendeu? Não, eu acho que quem não era meu público saiu. Eu acho que é uma depurada. É bom, eu acho ótimo. De tempos em tempos eu faço essa depurada. Eu falo assim, sai todo mundo que não quer apenas ouvir. Eu ainda brinco. Quando eu falo para as pessoas me apoiarem no locals.com, eu falo assim, olha, você não quer que o meu patrão seja um anunciante, mas quando você me apoia no Locals, não é que o meu patrão passa a ser você. O meu patrão continua sendo a verdade. Exato. E se você quer a verdade, então nós estamos com o interesse alinhado. Se você quer que eu seja cabo eleitoral, defenda um discurso que as pessoas pensam, não, você está enfraquecendo a campanha, esse é o momento de unirmos. Caceta, você não entendeu o que eu estou fazendo aqui. Né? Teve assessor do Bolsonaro, olha que história interessante. Um agora eu acho que é deputado estadual por São Paulo, não vou dizer quem é, mas as pessoas podem imaginar. O outro acho que é vereador por algum estado do interior de São Paulo, não me lembro, São Bernardo talvez.
E eles ficaram muito bravos comigo porque eu critiquei uma coisa ou outra que o Bolsonaro tinha feito. E ficaram bravos mesmo de me esculhambar no Twitter, me ameaçar, Sim. etc. Porque você é grande, né? Uma figura relevante. Aí é pior, eles ficam loucos, né? Eu não sei, eu sei que eles ficavam loucos. Aí eles só mudou isso quando eles perceberam que o próprio Bolsonaro e o Eduardo, especificamente, que acabou se tornando muito meu amigo pessoal, eles não tinham problema com isso, porque eles entendiam. Mas o Bolsonaro nunca ligou pra crítica. Bolsonaro nunca ligou pra crítica. Ele é um cara totalmente a favor da liberdade. Se o Bolsonaro ouviu o áudio que eu falei dele, ele deve ter dado risada, entendeu? Ele deve falar, nossa, ela tava nervosinha hoje. Você entendeu? Ele não deve nem ter ligado. Agora, o que é... Talvez uma última turma desde que se tornou o maior curso de política atual do Brasil, com 5.000 alunos. Porque quanto mais pessoas se prepararem, mais nós teremos a chance de vencer. Clique no link agora. A tempestade já chegou. E a hora que sabemos como sobreviver é agora. Porque quando o mundo desmoronar, a informação terá a sua maior defesa. Só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados. Clique no link e faça parte do grupo de mais de 5.000 sobreviventes. Estamos te esperando.